Ah, que saudade do meu México! Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes são inclusive com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente conversa a respeito de comunicação e também cidadania, a luta pelos direitos. Eu converso agora com Paulo Picelli, que é advogado especialista em direito imobiliário. É uma alegria recebê-lo aqui, Paulo. Fábio, a alegria é toda minha, principalmente tratar de temas tão importantes como vamos tratar. É sempre um prazer estar aqui. Você, caríssimo telespectador, pode eventualmente ter comprado um imóvel na planta e assinou um contrato não muito pequeno, né, doutor? Os contratos imobiliários são inclusive chamados contratos de adesão frente ao Código de Defesa do Consumidor, porque quem elabora, geralmente, é quem está vendendo. E são muito grandes, né? Quase ninguém lê. Tem muito advogado que não sabe, na verdade. E padrãozão, mínimo espaço para você pleitear. Olha, essa cláusula eu não concordo, essa eu não entendi. É bem fechado, né? É bem fechado. Hermético. É por isso que se chama contrato de adesão. Ou você adere ou chama o próximo. É isso aí. E nesse tipo de contrato de adesão, como todo contrato, deve prever os distratos. Doutor, tem uma lei que atualizou essa questão dos distratos, que é a 13786 de 2018. Confere? Perfeito. Uma lei federal. Doutor, vamos começar para cá, porque é um assunto quente. Vamos começar por aqui já? Quais são as causas legítimas de você fazer o distrato com a construtora? E, claro, tentar reaver o máximo possível do dinheiro que você investiu, né? Em regra, a gente precisa, para falar disso, trazer um pouco Por favor. os 3, 4 últimos anos. Tá. Com a recessão econômica que o Brasil passou, a súmula 1 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para quem está ouvindo, súmula é um conjunto de decisões que acaba consolidando o posicionamento de determinado tribunal. Aqui no Tribunal de Justiça, então, a súmula 1 dizia o seguinte: o compromissário comprador, ainda que inadimplente, pode pedir a rescisão de contrato. Muito bem. Essa súmula, na verdade, ela abriu o precedente não para que você a qualquer momento falasse eu não quero mais esse imóvel. Na verdade, ela queria resguardar aqueles que não conseguiam, ou porque foram demitidos, ou tiveram algum problema, e não conseguiam mais honrar com aqueles pagamentos. Só que o que aconteceu? Em 2015, o STJ, ele também pacificou essa matéria através da súmula 543, que tinha mais ou menos o mesmo teor da súmula número 1. E o que acontece? Muitas pessoas perceberam o seguinte: se eu comprasse um apartamento na planta, naquela época, em 2015, pagasse R$1 milhão e pedisse o distrato, eu ia receber, em média, de 70% a 90% com juros de mora corrigidos em uma única parcela. Então, pense você, num processo que durou 20 meses, eu recebo 90% com juros, ou seja, 20%, eu acabo recebendo mais do que eu paguei. Então, se tornou um negócio. Essa lei, ela veio para tentar trazer um pouco de isonomia, porque naquela época, a cada 100 imóveis adquiridos, 47 eram devolvidos. No meu entendimento, é um absurdo essa lei, porque ela não trouxe isonomia, ela acabou colocando a construtora, a incorporadora, numa posição de total força, de submeter o consumidor, porque hoje, em regra, você não pode pedir o distrato, como era antigamente. Hoje, as causas do distrato são as seguintes: ou você não consegue pagar, e vão ter hipóteses que nós vamos tratar, ou a construtora está inadimplente. Antigamente, se a construtora estava inadimplente, o que é inadimplência? Atraso em obra. Atraso a partir de 6 meses.
só depois ela tem um prazo Sim. de carência de 180 dias. O que acontecia? Antigamente, antes da lei era assim. Antes da lei. Hoje ainda é assim, só que com algumas alterações. Antigamente, o que eu fazia? Entrava, poderia pedir 100% do que eu paguei, com juros de mora desde a citação no processo, e receber tudo em uma única parcela, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Hoje, o que acontece? Uma das alterações dessa lei é a seguinte: em caso de inadimplemento, quer dizer, passados 6 meses, o consumidor ele pode pedir 100% do que foi pago, corrigidos pelo índice do contrato. Esse é o primeiro problema. Por quê? O índice do contrato pode ser, por exemplo, o Índice Nacional de Custo de Construção Civil, INCC. o INCC, que não traz o poder de compra da moeda. Muitas vezes esse indexador é negativo. Isso é lesivo ao consumidor. Isso é lesivo ao consumidor, porque qual é a questão da correção monetária? É repotencializar o poder de compra da moeda. Se eu coloco um indexador negativo, ele está perdendo dinheiro. E esse valor só vai ser recebido após 60 dias desse pedido, o que é um absurdo, porque se o imóvel está sendo disponibilizado por inadimplemento Da construtora, da prazo de construtora, obra. qual que é o efeito da rescisão de um contrato? Que as partes elas retornem ao estado anterior da contratação. Então, você fica com o imóvel, ou com o direito do imóvel, já que não está pronto ainda, e eu fico com o valor dinheiro. que eu paguei. 60 dias é um absurdo. Além disso, em caso de inadimplemento, caso não queira o distrato, o consumidor ele vai poder requerer o que a gente chamava de lucros cessantes, que nessa lei estabelece que seja 1%, mas não do valor do imóvel, do valor pago. Então, quer dizer, se você pagou 30 mil e está privado de usar o seu imóvel por 10 meses, você vai receber durante os 10 meses R$300 por mês. Isso não compensa o prejuízo do consumidor. Doutor, então, basicamente, pós-lei, me corrija se eu estiver errado na minha conclusão. Antes da lei, quando você, consumidor, fazia o distrato com a construtora porque ela descumpriu prazos de entrega de obra, quando fazia esse distrato, você tinha a possibilidade de receber numa única parcela e com uma vantagem econômica que seria até uma questão de uma atualização dos custos, que poderia até ser uma compensação financeira, né, por conta disso. E agora não, o consumidor recebe depois e menos. Exatamente. Nesse caso, na verdade, foram excluídos os juros. Os juros é como se foram tratados como um prêmio. Juro não é prêmio. Juro é justamente a punição pelo inadimplemento ou pela mora. Aliás, o artigo 405 do Código Civil assim dispõe que os juros são devidos desde a citação. E a correção monetária, pior ainda. Porque qual que é o correto? Aplicar o IGPM ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nunca o INCC. A lei, na verdade, não trata de índice. Ela fala conforme previsão contratual. Mas o INCC é o índice dos contratos, né? O INCC é o índice dos contratos, mas o INCC ele tem uma função, é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Então, ele deve ser aplicado em que momento? Até o momento em que o empreendimento está em construção. Depois de construído, você não pode aplicar aquele que compensa, que atualiza o custo da construção. Muito importante lembrar também que esse é o caso de inadimplemento. Há também os casos de desfazimento do negócio por incapacidade daquele que está comprando, que é outra coisa. Então, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. Antigamente, eu não conseguia pagar. Então, o que é que eu fazia? Notificava a construtora, dava a ela um prazo para fazer a composição amigável comigo, sem ter que partir para o processo judicial. Se não houvesse composição amigável, eu entrava. Nesse ingresso à justiça, o que é que eu pedia? Até 90% do que foi pago, de 70% a 90%, isso dependia da decisão judicial, realmente não havia nenhum dispositivo que prevesse essa percentagem, com a correção monetária desde cada desembolso. Hoje, o que acontece? Hoje, nós temos os casos dos loteamentos e o apartamento na planta, seja residencial ou seja um investimento, uma sala comercial. Hoje, a lei ela trouxe aqui como se fosse uma vantagem, mas que não é vantagem. Se a incorporadora ela opta pelo patrimônio de afetação, e o que é patrimônio de afetação? Patrimônio de afetação nada mais é do que a segregação daquele empreendimento, daquele prédio que tem um valor, do patrimônio do incorporador. Por quê? Em caso de falência, como foi o caso da Encol, lá antigamente, que prejudicou muitos consumidores, aquele patrimônio não vai ser atingido em caso de insolvência. Então, o consumidor ele fica resguardado. Nesses casos,
A incorporadora, a construtora, ela tem a opção, eu falo que ela tem opção, porque não é o consumidor mais que tem a opção de receber, o consumidor não tem opção nenhuma, de devolver após 30 dias da emissão do habite-se, seja em qual for o momento do Então, se eu fiz o distrato. distrato durante a obra, eu tenho que esperar ficar pronta, Exatamente. fazer-se a concessão do habite, que muitas vezes as prefeituras Demora. volta exato. documento, demora, não tem muito prazo, então fica retido 30 assim. dias para receber 50%. Tá. Se ela fez o regime de patrimônio de afetação, se ela optou por esse regime. Agora, eu queria lembrar que não é favor nenhum o regime de patrimônio de afetação, porque quando você opta pelo regime de patrimônio de afetação, você também tem a faculdade de optar pelo regime especial de tributação, que é o RET, que, na verdade, vamos dizer, se ela não fizer essa opção, ela pode chegar a pagar 15%, 20% de alíquota nos tributos federais. Com o RET, não. Ela paga 4% sobre o valor geral de vendas. Então, não é favor nenhum. Quer Compreende? dizer, a construtora tem a vantagem Exato. de fazer esse instrumento, que uma vez sim protege quem está comprando o imóvel, mas também a beneficia. Com toda certeza. Tá. Se não houver o regime de patrimônio de afetação, a lei dispõe que pode ser devolvido até 75% do que foi pago, abatidos eventuais cota condominial, impostos e taxa de ocupação do bem. Que até aí a taxa de ocupação, eu acho que é correto. O que é a taxa de ocupação? A pessoa tomou posse do imóvel. Ela indisponibiliza aquele imóvel. A construtora não pode mais vender, não pode locar. Então, 0,5% do valor do imóvel, se for o caso, por mês de ocupação. Mas veja, é totalmente diferente do caso de atraso na obra, onde o consumidor vai receber 1% do valor pago. Para a construtora, não, é calculado 0,5% do valor do imóvel, que é o correto. Após 180 dias do distrato. Doutor, tem mais momentos em que se faz o distrato? Falamos da questão da inadimplência, da incapacidade. Em regra, quem faz a resolução do compromisso de compra e venda, o distrato, é quem está vendendo por incumprimento, por inadimplemento daquele que está comprando. Na verdade, são justamente essas hipóteses. E essa lei veio, de certa forma, para trazer segurança jurídica, porque antigamente que eu digo há 4 meses atrás, você simplesmente ingressava e falava, olha, não quero porque não quero. E o correto é não quero porque não posso. Tá. Doutor, tem uma outra questão que é o seguinte, ó, a obra parada. Muitas vezes, quando a obra atrasa, além dos 6 meses que os contratos padrões já dão para a construtora, ela já estava atrasada há muito tempo. E quem é um técnico no assunto, um engenheiro, entende? Saberia que se já estava atrasado, se em determinado dia estava naquele ponto da obra, é óbvio, é previsível que vai sair dos 6 meses, né? Que vai atrasar além dos 6 meses. Isso, o consumidor tem uma proteção contra isso? Como é que Perfeito. funciona? Esse é um tema muito polêmico pelo seguinte, antes do advento dessa lei, a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, ela dizia o seguinte, nos contratos onde vige o Código de Defesa do Consumidor, onde houver inadimplemento, o consumidor vai receber 100%. Considerava-se inadimplemento ultrapassar 6 meses da data prometida. Agora, essa é a situação que você falou. Vamos imaginar que eu comprei um empreendimento com promessa de entrega da minha unidade para janeiro de 2019. Perfeito. Eu fiz a compra em 2017. Puxa vida, eu cheguei em fevereiro de 2018 e percebi que nem a fundação do empreendimento foi feita. Esse dado que eu vou dar não é uma invenção, é um dado da Associação Brasileira das Incorporadoras. Ela lançou uma cartilha em 2015. Então, o prazo médio da parte de lançamento até a construção, emissão do habite-se, é de 25 meses, aproximadamente. Puxa, se o prazo médio da construção é 25 meses e eu percebi que faltam 10 meses para entregar e não está nem na fundação, a construtora não vai conseguir entregar o meu apartamento. E a lei protege? A lei, ela protege da seguinte forma, o artigo 475 do Código Civil, ele dá a faculdade de que, em caso de inadimplemento, aquele que adquiriu requeira o desfazimento do negócio. Mas é aí que entra a chamada teoria do inadimplemento antecipado, porque, em regra, você ainda não está inadimplente. Sim. Mas se você me mostra um comportamento concludente, o que é isso? Uma inércia, você fica parado. Ou, não, ao contrário, fala que não vai conseguir cumprir, eu posso pedir. Primeiro, o que o consumidor deve fazer? Requerer o cronograma de obras.
O cronograma de obras é um documento elaborado por um engenheiro que vai conter uma linha do tempo, passo a passo, fase a fase, com as datas de entrega de cada uma daquela obra. Então, com base nesse documento, eu vou poder comprovar, puxa vida, ele tinha que entregar a etapa 1 no dia 25 de janeiro. Ele não entregou nada ainda, então não vai conseguir cumprir. Esse direito, para quem tiver dúvida, está disposto no artigo 31 e 43, ambos no inciso 4 da Lei de Incorporações. Perfeito. Essa mesma lei 13786 ou é outra, doutor? Essa é a Lei de Incorporações. Na verdade, essa é a lei dos distratos. Ah, tá. É uma lei específica dos distratos, né? E a lei de incorporações é a que... É a 4.695, se não me falha a memória. Perfeito. Mas o pai Google ajuda também. Com certeza. Lei de incorporações. E claro, minha gente, sempre, sempre consulte um advogado. Doutor, nesse caso, que o consumidor final, ele não... Agora nós estamos aqui prestando um serviço de utilidade pública avisando disso. Olha, faça o requerimento do cronograma de obras. Se a sua obra estiver na fundação, faltando um ano para a data prometida de entrega, vai atrasar além dos 6 meses, com certeza, esses dados técnicos, mas é importante que esses consumidores se unam. Sem dúvida. Né? Como é que você enxerga essa realidade hoje, doutor, dos consumidores de imóveis? Existem várias associações de mutuários, enfim. Qual que é a importância disso? Olha, é muito importante, mas é importante também isso que você falou do Google. Puxa vida, hoje a gente tem tecnologia, basta você criar um grupo de WhatsApp para todos os moradores, eles terem a informação em tempo real. Porque é importante lembrar que há muitas associações, e eu não quero falar de nenhuma específica, que infelizmente elas não agem com lianheza, com transparência. Há associações, inclusive, que elas prestam serviço jurídico sem poder. E acabam prejudicando o consumidor por falta de capacidade técnica. E eu já vi isso no dia a dia. Associações de mutuários que pegam a causa porque há demanda, mas não resolvem nada. Perfeitamente. E ainda lesam mais, porque ainda cobram... Perfeito. O que aconteceu nesse caso prático, se você me permite falar, não vou citar nomes, é claro, mas veio uma pessoa ao escritório com um processo em curso. E o que tinha acontecido? Tinha atrasado a obra, então ela queria, na verdade, só a indenização. O que foi pedido na ação? O desfazimento do negócio. Ele não queria devolver o imóvel. Então, veja, não dá mais para desfazer isso, porque já havia tido uma sentença, você concedeu uma procuração. Por quê? É aquilo que a gente chama do copia e cola, não é? Pega o modelo, joga, 500 pessoas, 500 ações, troca nome, e é isso que a gente tenta combater. Né? A tecnologia está e deve ser utilizada como informação. Para quem puder e tiver uma obra paralisada nessa situação, tire foto, produza a prova, tira foto com o jornal, uma coisa tão fácil, tão simples, e você comprova. Doutor, essa lei dos distratos, a 13786 de 2018, ela começou a valer tão logo foi publicada ou ela teve um período aí de adaptação? Fábio, a sua pergunta é muito, muito importante e interessante. Houve já uma decisão aqui em Santos, de um juiz de primeira instância, porque essa lei ela fala que entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, está em vigência automaticamente. E ele aplicou a lei num processo em curso. Nós temos já uma decisão em segunda instância do desembargador Francisco Loureiro, que, na minha opinião, é uma das sumidades na matéria, é muito técnico, e ele fala o seguinte, com muito acerto, que essa lei ela deve ser aplicada aos contratos firmados entre consumidor e construtora, ou seja, os compromissos, as promessas de compra e venda, a partir do dia 27 de dezembro de 2018. Que foi a publicação. Exato. Publicação. Dali para frente. Por quê? Nós temos aqui no Brasil a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é isso? É aquilo que a gente chama de norma sobre norma. É uma lei que regulamenta as outras leis. E o artigo 6º, parágrafo 1º dessa lei, ele fala o seguinte, que a nova lei em vigência, ela deve respeitar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Nesse caso, nós estamos diante de um ato jurídico perfeito. Por quê? A partir do momento que eu manifestei a minha vontade, em 2014, por exemplo, a construtora manifestou a vontade dela, nós firmamos um contrato, naquele momento, essa lei não estava em vigor porque nem existia. Então, essa lei não pode retroagir e não deve alcançar esse contrato, que é um ato jurídico perfeito. Portanto,
quem firmou um contrato antes de dezembro de 2018 pode, ao meu ver, e ao do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ingressar requerendo ainda até 90%, com a correção monetária desde cada desembolso, nos ditames antigos e não nos da nova lei, o que faz muita diferença. E o que a jurisprudência diz ou ela está se formando? Qual que é o caminho? Perfeito. A jurisprudência está se formando. São ainda poucas decisões. Mas aqui, o Estado de São Paulo, nós já temos, desde muito antes, as súmulas 1, 2 e 3, que falam justamente que o adquirente ele pode pedir a rescisão ainda que inadimplente e que a devolução deve ser feita em uma única parcela. Então, me parece que, pelo menos no Estado de São Paulo, eles não vão afrontar o ato jurídico perfeito, já que seria uma afronta à norma que regula as outras normas. Perfeito. Doutor, outra questão muito importante é, quase instantes finais do nosso programa, mas eu acho muito importante aproveitar a sua presença aqui, dada a muita desinformação, quando as pessoas decidem por comprar um imóvel, sentam com o corretor, fazem as contas, vão comer pizza, menos vezes pizza, vão pegar pedaços, já não a pizza inteira, o casal vende isso, vende aquilo, deixa de sair e tal. Além disso, a partir dessa decisão, quais são as principais atitudes que elas têm que ter em mente na hora de tomar essa decisão tão importante? Olha, primeiro, a gente tem que lembrar também que essa lei ela trouxe um ponto bom. Ela fez uma confusão, mas trouxe um ponto bom, que foi trazer, de certa forma, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o seguinte: você firmou o compromisso de compra e venda no estande de vendas, saindo de lá, você tem 7 dias o direito de arrependimento para voltar e receber, inclusive, o valor da corretagem se você houver pago. Perfeito. Então, já é um ponto que o consumidor... É um avanço da lei. É um avanço da lei. É um avanço. Tá. Ela aplicou o que a gente já tinha, na verdade. Tá. Então, o que acontece? Você vai, decidiu comprar um imóvel? Primeiro, não tem como fugir. Faça cálculos. A gente tem uma cultura que a gente quer investir no nosso cantinho, não é? A gente quer... E a gente sempre alguma acha que coisa dá, né? fixa, e sempre acha que dá. O dinheiro não vai acabar, não. Perfeito. Se eu pudesse dar um conselho para quem quer comprar um imóvel na planta, parece um conselho utópico na nossa realidade. Compre à vista, porque aí você nunca vai perder. Porque nunca, e é muito raro, e não é falta de transparência, um corretor ele vai conseguir te passar qual é a projeção exata das parcelas. Então, você se programou para pagar R$500 por mês, se for para 800, você não vai conseguir pagar. E, nesse caso, a maior alteração da lei, a meu ver, é que quanto mais você paga hoje, mais você perde. E até a questão a questão do pagar à vista, muitas vezes cabe se planejar para pagar à vista. Não é o objetivo do programa, vamos trazer pessoas sobre esse tema, mas o consórcio, por exemplo, é uma forma de você adquirir uma carta e pagando com uma taxa de administração e você em algum momento conseguir com o seu sonho da casa própria. Perfeito. Né? É uma forma de fugir do financiamento. É uma forma muito eficaz, mas é importante, até já que você está tocando nesse ponto, que o consumidor ele saiba que a maioria das decisões não admite depois que se desfaça o consórcio. Ou seja, você vai ter que esperar o fim do contrato ou ser contemplado para poder receber esse dinheiro. Tá. Mas, na minha opinião, é realmente uma forma mais eficaz. Tá. Ou uma aplicação. Tem tantas formas hoje, tem tantos bancos digitais para a gente conseguir se planejar. Né? Para que contar com a sorte? Se planeje e compra à vista. E, doutor, você que está nesse mercado também, e eu creio que é uma dica, a pessoa conhecer a construtora, né, quem está fornecendo. Sem dúvida. Mas ainda hoje, doutor, tem ainda muito picareta no mercado, vendendo, não entregando obra. Tem muito disso ainda? Olha, infelizmente tem muito. Eu não gosto de generalizar, porque o ser humano, eu entendo que o ser humano, na sua intimidade, no seu íntimo, ele é bom. Mas tem muito, muito, muito picareta. Tem gente que dá nó em pingo d'água, como se fala, né? Então, é importante você verificar, ir ao cartório ou contratar, às vezes você não vai ao cartório, mas contratar um especialista para verificar, fazer o que a gente chama de due diligence, verificar quem está vendendo para você, há alguma ação, ou até se eu vou comprar um imóvel, não de uma construtora, mas de um particular, aquela pessoa tem muitas ações trabalhistas, alguém pode anular essa venda, tudo isso deve ser verificado por um especialista ou por uma empresa de consultoria. Jamais compre sem saber de quem você está comprando. A menos, claro, que seja uma dessas grandes construtoras, que eu não vou citar nomes. Mas que já tem uma reputação. Que já tem uma reputação, algumas com capital de fora investido. E mesmo assim, não tem como você prever o dia de amanhã. Dá problema também. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Infelizmente,
o nosso tempo é exíguo, mas eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações e se talvez alguma informação relevante sobre o tema não foi contemplada nas perguntas, fique à vontade para fazê-lo agora. Olha, Fábio, primeiro eu quero agradecer ao programa, é sempre uma honra estar aqui. Olha, se você adquirir um imóvel na planta e percebe que está passando por alguma dificuldade, primeiro tenha calma, coloque tudo na ponta do lápis, reúna a sua família. Ah, mas eu estou sem crédito, meu nome está no Serasa. Procure um especialista, mas antes de mais nada, procure a construtora. Às vezes tem gente que já quer entrar com ação judicial. A ação judicial nem sempre é o melhor caminho a ser seguido. Hoje, o nosso Código de Processo Civil ele caminha muito para a conciliação. Então, havendo uma conciliação, tanto melhor. É menos dinheiro que você vai gastar e mais rápido vai solucionar o seu problema. Muito, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Obrigado. Esta foi mais uma edição do programa Mídia Cidadã e bem lembrado pelo doutor aqui, muitas vezes o caminho da conciliação, da mediação é o melhor caminho para se perder menos e ter aí menos desgastes com a nossa justiça, que nem sempre anda a pleno vapor, dado o imenso número de processos. Esta edição do Mídia Cidadã fica por aqui, mas eu quero convidá-lo a continuar assistindo a programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!